E aí, lamentáveis, tudo bom com vocês? E aí, como é que foi a semana? Tudo tranquileba? Espero que sim. Bom, tá rolando aí uma treta. Esses dias rolou aí uma treta em que acabou virando uma piada, virou um meme aí nas redes sociais, principalmente quem gosta de filmes de heróis. E não só isso, né? Acabou criando-se uma pequena polêmica a respeito de representatividades do cinema nacional e entre outras coisas. Do apoio, né? Do apoio ao produto audiovisual brasileiro, né? Ao audiovisual cinematográfico, né, de longa-metragem brasileiro, né, e iniciou-se aí uma breve discussão sobre a questão do apoio que o brasileiro dá ao cinema nacional, né. O que aconteceu é o seguinte, vamos aos fatos. Vingadores estreou e foi um sucesso absurdo. Claro, ele foi o filme que chegou a mais rápido a 1 bi na história do cinema. Isso se deveu, claro, também a uma quantidade de salas que tinham disponíveis para o filme, para as pessoas assistirem ao filme. Aqui em Fortaleza, eu só consegui assistir na segunda semana de estreia do filme, porque na primeira não deu. Eu tentei assistir o filme no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, e não consegui, porque as salas já estavam lotadas. Assim, dessa forma, eu só consegui assistir pro domingo, isso tendo que comprar na quinta-feira para poder pegar boas cadeiras, e ainda assim já estava toda aquela fileira ali onde você tem uma boa visão central da tela, já estava tudo ocupado e eu peguei um ali mais pro canto. Mesmo assim, foi de uma distância agradável, deu para curtir o filme demais e o filme é excelente, não tenho o que se dizer. Já fiz um post aí sobre os spoilers, já fiz um post sobre o meu hype, já fiz um podcast aí também sobre a questão da viagem no tempo do filme. Talvez saia um podcast aí mais pra frente. Eu ainda tô chamando o pessoal. E se você tá ouvindo isso no futuro, você já tem aí o podcast no feed. Assine o nosso feed, inclusive. E segue a gente aí no Twitter. @os_lamentáveis. Underline é o tracinho embaixo, beleza? Não é o nome. Então, o que acontece? A Ingrid teve a Ingrid Guimarães, a atriz, né, e humorista brasileira, ela teve a infeliz ideia de, talvez não foi ela, claro que ela não é ela exatamente, mas a distribuidora, né, do filme de Pernas pro Ar 3 teve a infeliz ideia de lançar o filme próximo da estreia de Vingadores. Acho que foi na semana seguinte a Vingadores, ela estava estreando com o filme dela. Então, mas infelizmente Vingadores, como eu falei, foi um grande sucesso. A quantidade massiva de salas pode sim ter impactado na arrecadação da Ingrid Guimarães e do filme da Ingrid Guimarães. Então ela iniciou uma campanha nas redes sociais dela a favor do cinema nacional. Ok, você pode até dizer, não é a favor do cinema nacional. Convenientemente, o filme dela tá aí e não estava passando por bons momentos. Claro, impactado pelos Vingadores. Eu fui buscar mais conhecimento, como diria ET Bilu, a respeito do que aconteceu. Tinha-se muito bafafá sobre uma lei que privilegiava, que salvaguardava a quantidade de salas de cinema para produtos nacionais, produtos da indústria nacional. E sim, existe. Só que acontece uma coisa engraçada. A Ingrid deu azar. Primeiro, porque a lei que dava esse respaldo ao cinema nacional, ela não foi assinada pro ano de 2019. No ano de 2017 é o decreto 8.944,
que foi publicado em 2016, em dezembro de 2016. No ano de 2000 para o ano de 2018 teve decreto, que é o 9.256. Se vocês quiserem ir atrás aí, vão lá na página do Planalto. Vou deixar o link dos decretos e da aplicação da Ancine, no site da Ancine. Esse decreto, esse último, o 9.256, ele foi publicado em 2017, em dezembro de 2017, valendo para o ano de 2018. Entretanto, no ano de 2018, no dezembro de 2018, como comumente acontece, como vinha acontecendo desde 2015, não houve aplicação. Aliás, o que deveria ter sido a implementação, a publicação do decreto, né, das cotas das salas para o cinema nacional para o ano de 2019 não ocorreu. E aí o cinema nacional, ficou, entre aspas, desguarnecido com relação à quantidade de salas e à quantidade de filmes no ano de 2019. O que é curioso é que depois dessa polêmica da Ingrid Guimarães, o ministro da Cidadania, o Osmar Terra, ele fez a assinatura, certo, do decreto aplicando as cotas, ou seja, vai ser publicado no Diário Oficial da União esse decreto sobre as cotas, para que a quantidade de salas ofertadas para o cinema brasileiro, para os filmes brasileiros, seja respeitado, né? Como foi no ano passado. Provavelmente saia com algum aumento de cadeiras, apesar de que a gente já está quase no meio do ano, vai ser meio complicado para as redes de cinema colocarem tantas produções brasileiras, tantas produções nacionais em cartaz no curto prazo, certo? Um exemplo aqui na lei, por exemplo, de 2018, que ela mantinha a do ano de 2017, tinha que ter o cinema que tivesse uma sala, ele teria que ter pelo menos 24 dias de exibição nacional, ou seja, teria que ter filmes e durante todo o ano ele teria que ter, durante 24 dias, pelo menos produções nacionais durante esse período de 24 dias, certo? Do ano total. Tá? No caso, talvez eles façam um aumento da quantidade de cotas para poder, digamos assim, recuperar o tempo perdido, digamos assim, com relação ao que já se passou, né? Entretanto, os cinemas, eles podem muito bem se beneficiar de um filme que vai sair agora nas férias. É um filme infantil que tem como personagem principal uma turma de um quadrinho nacional que talvez você conheça, eu não sei, talvez você conhece, que está saindo aí justamente nas férias, ou seja, os cinemas eles podem, dependendo de quando sair a lei, sair o decreto com relação à cota das telas, a cota de quantidade de salas, né, para filmes brasileiros, eles podem aplicar essa quantidade e correr com o tempo, né, recuperar o tempo perdido com a Turma da Mônica, que já estreia agora em julho, se eu não me engano. Em julho, não sei a data exatamente, mas acredito que seja no mês de julho. É no mês das férias, obviamente, para poder pegar o público infantil. Então, eles ofertando muito mais salas de cinemas nesse período, pode ser que eles salvaguardem ali e não acabem não tendo que pagar a multa, né, sobre a não aplicação do decreto, quando este sair. E ele assinou, aliás, no dia 6 de maio, o ministro que eu já citei, o Osmar Terra, ele fez a assinatura do decreto para poder fazer as cotas, né? E vai ser aí implementado aí, talvez daqui para o final do mês saia aí no Diário Oficial da União o decreto lá que que obriga, né? Digamos assim, que regulamenta a quantidade de filmes brasileiros nos cinemas. Filmes que foram beneficiados, como eu falei, no final do ano de 2018 deveria ter saído o decreto para 2019. Entretanto, não saiu no finalzinho do ano. Então, e aí, Aquaman, Mary Poppins, a Capitã Marvel, até também o Shazam se beneficiaram dessa falta do que fez o decreto.
Entendeu? Então, a conclusão que eu chego é que a Ingrid Guimarães, de certa forma, tem razão. A quantidade de filmes brasileiros deveria ser maior, a quantidade de filmes de pequenas produtoras deveria ser também respeitada. Moralmente, ela está correta. Só que mercadologicamente, ela está errada. porque ela. Até porque o intuito dela é mercadológico. O intuito dela, essa como eu posso colocar, essa briga, sabe, com a grande produtora, ela como Davi e Golias, né, um embate ali de Davi e Golias, né, que remete a Davi e Golias, né, da Ingrid Guimarães com as produtoras, com a grande produtora, no caso, que seria a Disney, né, me parece convenientemente, sabe, claro que entra aí como não deixa de ser uma peça de marketing para ela tentar alavancar a arrecadação dos filmes dela, do filme dela, aliás, de Pernas por A3, mas também me parece falso porque não é moralmente, ela não tá, não é uma bastiã do cinema nacional, ela não quer ver até porque se não fosse a Vingadores canibalizando, digamos assim, as salas de cinema, né? Seria o filme de Pernas por A3, entende? Então, mercadologicamente ela tá correta, né? E questão, o mercado é um mercado, a indústria do cinema é um mercado, querendo ou não. Né? Existe uma questão, como eu falei, existe a questão moral, mas existe a questão mercadológica. E num cenário mercadológico, ela tá errada. Né? Eu não sei nem se deveria existir mesmo uma lei que priorizasse isso. Devia ser por bom senso das pessoas, né? Mas não há como você esperar que redes que querem o lucro visem outra coisa além do lucro, né? E essa é a minha conclusão de que, ok, ela está moralmente correta, mas mercadologicamente errada. Bom, galera, a partir de agora, todo podcast eu vou dar um bloco assim, vou dar alguns minutos pro Errol. Sempre que você ouvir esse efeito aqui, é a hora de você ouvir as fofocas do Errol. O Errol, ele no grupo do WhatsApp dos Lamentáveis, ele sempre vem com alguma fofoca, alguma coisa que a gente fica assim, embasbacado de onde foi que ele tirou essas coisas. Vocês vão ouvir uma pequena que eu pedi para ele fazer, baseada no que eu falei hoje, certo? Então, vamos aí pro Arrow. Olha, a Disney ter sido uma grande filha da puta com as redes de cinema já tem um tempo. Eu não sei se rolou essa concentração de Vingadores no cinema brasileiro por demanda da Disney ou se foi por ganância dos donos das salas. Então eu vou falar sobre um caso que tá rolando nos Estados Unidos. Eu tava lendo no Cracked sobre o The Last Jedi e parece que a Disney chegou a cobrar 65% da renda dos ingressos, né, dos cinemas para quem quisesse exibir o filme. Ou seja, se você não pagasse essa taxa, a Disney te proibia de exibir o filme no cinema. Isso é uma coisa pra caralho. E os cinemas tinham que compensar essa perda do lucro de outras formas. Por isso que a pipoca tem o peso mais caro que o da picanha na sala de cinema. E para piorar, eles ainda exigiram dos cinemas pequenos que eles usassem todas as salas para exibir o Star Wars por um mês inteiro. E isso é tipo uma sentença de morte, porque passa uma semana, duas, as pessoas já não querem mais ver o filme. Todo mundo que queria já viu. Aí fica aquelas salas lá com 3, 4 pessoas e o cinema obrigado a exibir. Olha, se isso não é estratégia de cartel para destruir os estúdios rivais e monopolizar as salas de cinema, eu não sei o que que é não. E agora comprou a Fox, eu acho que a situação vai piorar muito. Vai ser assim, você vai sair pro cinema e só vai ter esse filme enlatado da Lindsay Lohan, oh, Lindsay Lohan não, eu tô velho demais, do Zac Efron, tá, Zac Efron não. Enfim, você entendeu, esse filme é enlatado da Disney. Então, como diria o Eduardo Cunha, que Deus tenha piedade dessa nação. Vocês ouviram aí o Errol. Bom, ele vai ser sempre no fechamento do podcast, tá? Eu vou passar vai ser a minha parte sobre o tema e depois ele vem com uma fofoquinha, uma fofoquinha sobre toda a questão, sobre o que eu falei no cast, sobre o tema do podcast na semana em que for lançado, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com a galera, deixem no comentário o que vocês acharam dessa treta toda, dessa confusão e tudo mais. Beleza? Valeu e falou!